Olá, bem-vindo a mais uma edição dos nossos webinars para o setor de terceirização de serviços. Eu estou hoje aqui com o Joseph Madeira, que é presidente do SEAC do Tocantins. Boa tarde, Joseph. Bem-vindo aqui ao nosso webinar. Queria que você dissesse aí um pouco quais são... A gente vai tratar de vários temas, você fica à vontade aí para falar e... enfim, interromper e dar a tua opinião. Queria que você contasse um pouco aí como é que é o setor de atuação do SEAC. O que o SEAC atua ali em Tocantins? O SEAC congrega... Boa tarde a você, primeiramente. Uma alegria de estar participando, desse momento com você. O SEAC ele congrega as empresas de aceio e conservação. E o estado do Tocantins é um estado relativamente pequeno. E o sindicato reúne mais ou menos umas 20 empresas que atuam nesse segmento, como eu disse, de aceio e conservação. Mão de obra terceirizada, de um modo geral. Então, existem algumas empresas que terceirizam a mão de obra, quer dizer, que contratam uma equipe e alocam no cliente. Tem outras empresas que contratam a equipe, prestam serviço, mas aquele mesmo funcionário ele presta serviço para outras empresas. Qual é a diferença essencial entre elas? Qualquer uma delas pode fazer parte do SEAC? São consideradas do mesmo jeito? Qualquer uma pode, naturalmente. Agora, a predominância aqui no Tocantins é para aquela que contrata e coloca à disposição de forma fixa naquela unidade tomadora. Isso predomina aqui no nosso mercado. Então, se eu tenho uma empresa dessas, eu contrato o funcionário, coloco lá no cliente de maneira fixa. Mas se esse funcionário falta, eu que tenho que repor, né? Exatamente. Uma das boas vantagens da terceirização é isso, que você terceiriza essa preocupação com reposição do trabalhador que faltou, daquela trabalhadora que ficou grávida, enfim, você tem a tranquilidade que você vai ter o trabalhador 100% do tempo disponível. É uma das grandes vantagens da terceirização. Do ponto de vista do contratante. Agora, do ponto de vista do contratado, né, da empresa que está prestando o serviço, isso traz alguns problemas. O turnover, quer dizer, a rotatividade de pessoal, é um desses problemas, Joseph? Você vê isso como uma questão importante nas empresas de terceirização? Sem dúvida. E a terceirização, ela já é, assim, bastante propícia para essa situação. Eu recordo que uma das cláusulas do contrato é assim, se aquele tomador não estiver gostando do desempenho de um trabalhador que você contratou, você tem um prazo de 24 horas para fazer a substituição. Uau. Então, se esse trabalhador ele fosse efetivo do quadro daquele tomador, ele certamente pensaria melhor. Como é terceirizado, ele fala, olha, substitui. Então, ele não pensa duas vezes, ele passa a bola para a prestadora de serviço. Então, eu sinto que a terceirização ela tem esse ambiente bastante propício para essa rotatividade. Você tem uma empresa de terceirização de serviço, Joseph? Sim, nós temos aqui um Grupo Jorima, uma empresa que já atua no mercado tocantinense há 17 anos, e a gente atua com notável destaque aqui. E como é que você resolve esse problema? No seu planejamento, você já prevê essas situações de substituição. No caso específico do Grupo Jorima, nós temos uma política interna de valorização do trabalhador, despertar nele a importância do sentimento dele pertencer à equipe. O slogan da nossa empresa é muito apropriado para isso. É paixão pelo que faz. E nós temos caso, agora mesmo eu voltei de uma visita, né? Nós chamamos de Caravana Jorima, onde eu vou a cada posto de serviço aqui no estado, e também nós temos no sul do Pará. Então, nessas visitas, eu vou lá para conversar, para estar próximo do trabalhador. Eu pude verificar como que a gente, felizmente, tem conduzido, reproduzir, ampliar esse sentimento, né? Esse sentimento de ser apaixonado pelo que faz, de ter orgulho em pertencer ao Grupo Jorima, e essa missão de servir, né? Prestar serviço é servir, que deve ser uma coisa motivadora, uma coisa, motivo de felicidade para o trabalhador. Então, vamos lá, mas quando você tem um funcionário que, na verdade, não está aí dentro, quer dizer, para transmitir essa cultura empresarial em funcionários que estão em
lugares diferentes é um negócio mais complicado, e por mais que você vá lá visitá-lo, não é a mesma coisa do que ele está todo dia ali, você acha que tem alguma outra maneira de transmitir essa unidade, esses valores para os funcionários, ou na verdade, ou essa visita que você faz, ela é suficiente? Não, tem outra maneira, né? Porque a visita do líder, ela ocorre com menos frequência. Então, você tem aquele gerente operacional, você tem aquela sua pessoa do RH, que tem um contato mais frequente com essas equipes. Então, é fundamental que a sua equipe de base, de suporte, esteja devidamente imbuída desse propósito, desse mesmo sentimento. E ele, então, age como agente multiplicador dessa consciência que você quer passar para a sua equipe. A gente editou uma cartilha, que aliás eu vou deixar disponível aqui para quem está assistindo a gente, que é como diminuir o turnover, como diminuir a rotatividade pessoal nas empresas de prestação de serviços. E uma das coisas que a gente faz logo no início da cartilha é ensinar o usuário a calcular o prejuízo que ele está tendo com a rotatividade. Então, se você tem aí, sei lá, 100 funcionários e cada funcionário ganha em média R$1.000, você gasta R$300.000 por mês com funcionários, se você tiver uma rotatividade aí de 10%, a gente mostra como calcular, porque você tem que considerar não só os custos rescisórios, como também o tempo que esse funcionário trabalha mal antes de sair. Muitas vezes o funcionário até trabalha mal de propósito para ser demitido, para ganhar a multa rescisória. Então tem um tempo aí que ele produz abaixo do aceitável. Você tem as verbas rescisórias propriamente ditas, tem que pagar as multas, o 13º proporcional, etc. e tal. E tem o custo de recontratação de um funcionário, que você falou, né? Você tem que ter um estoque aí para poder repor em 24 horas esse funcionário. Essa conta, Joseph, do prejuízo que as empresas do teu setor têm com a alta rotatividade, é uma coisa que está na ordem do dia, está na pauta de vocês aí do sindicato? Sim, está. Nós temos um programa de treinamento, de capacitação do próprio empresário, no sentido de desenvolver ações que possam inibir, né, que possam reduzir. As estatísticas mostram que quando você tem um índice aí de 5%, você já está no nível de risco ali. E na terceirização, facilmente você pode atingir esse percentual. Então, a gente trabalha muito junto aos nossos associados, no sentido de que eles desenvolvam ações para que não cheguem a esse patamar. Então, a gente tem uma história de um cliente nosso que terceiriza pessoal, do jeito que você está falando, e aí ele trabalha muito com famosos, né? E as pessoas que ele terceiriza são instruídas a não fazer contato com os famosos. E aí teve uma pessoa que foi lá e quis tirar foto com fulano e teve que ser transferida, né? O cliente pediu para transferir. Então, esse tipo de atitude, você imagina agora o pessoal que está fazendo terceirização de limpeza nos estádios de futebol da Rússia, por exemplo. O que deve ter de gente querendo tirar foto com os astros do futebol. Então, tem que fazer esse treinamento e tem que ter algumas diretrizes. Como é que você controla a qualidade, como é que você controla o comportamento dessas pessoas que estão em campo, se você não está ali o tempo todo olhando, Joseph? Correto. No início, aí eu falo especificamente da nossa empresa, eu tive a oportunidade de ter uma escola maravilhosa. A primeira empresa que eu prestei serviço, antes eu fui prestador, eu fui contratado dela. Antes de ser empresário, eu prestava serviço lá como pessoa física. E ela valorizava muito a questão do clima organizacional, era prioridade o bem-estar do trabalhador, a valorização. E quando eu enveredei pelo universo da terceirização, eu tive como foco que era aquele desafio inicial que nós falávamos aqui. Quer dizer, a pessoa está num outro ambiente, onde ele é terceirizado, como então fincar sua bandeira, fazer com que o seu colaborador defenda aquela sua filosofia, estando ele no dia a dia de uma outra organização, que geralmente é mais forte, tanto é mais forte que ela terceirizou o serviço, ela contratou. Então, essa escola que eu tive inicialmente, ela me serve muito até hoje, porque a gente consegue exatamente difundir, preparar o trabalhador de maneira que ele consegue
entender que ele representa as cores, no nosso caso, da nossa empresa, lá naquele ambiente que ele está, e de uma forma harmoniosa, se inserindo, se adaptando e contribuindo bem com aquele cliente que a gente presta serviço. Você tem alguma história para compartilhar com a gente de algum caso que sirva de ilustração para um comportamento que deveria ser evitado? Quer dizer, algum problema que acontece? Que nem eu te contei agora desse funcionário querendo tirar foto com o famoso, coisa parecida. Tem alguma história dessa para compartilhar com a gente? Eu tenho o caso inverso, né? Por exemplo, a ser seguido. Aí eu tenho vários. Eu tenho o caso, por exemplo, de uma prestadora de serviço que presta aqui numa cidade de Natividade, no DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, e ela é copeira, e além de fazer o cafezinho para as pessoas, ela cultivou uma horta, né? E com o tempo, essa horta, na hora do almoço, ela fazia salada, distribuía ali para as pessoas, e ela um dia até foi premiada com isso. Esse é um bom exemplo. Tive um outro exemplo, um exemplo de honestidade. Recentemente, uma colaboradora nossa estava limpando a mesa de um cliente nosso, e ele tinha um porta-retrato, ela triscou nele e ele quebrou. Ela esperou ele voltar, acho que ele estava viajando. Quando ele voltou, ela foi lá e disse: olha, eu estava limpando sua mesa, quebrei, eu quero saber quanto custa, que eu quero pagar. E ele registrou isso, né, numa reunião que tivemos lá, como um gesto nobre dela, né? Então, a nossa equipe, graças a Deus, a gente tem bons exemplos para citar e para contar que podem nortear, né, outras pessoas. Maravilha. Vamos passar um pouquinho para as questões mais operacionais, Joseph. Uma das coisas que a gente percebe nas empresas de terceirização de serviço, de prestação de serviço de limpeza, é que elas têm muito pouco controle integrado. A maioria das empresas que a gente tem contatado, e aí a gente entra com as nossas soluções, elas trabalham com muita coisa em planilha, algumas ainda trabalham com registros à mão. Esse pessoal está no campo, né? Está diretamente no cliente, então não tem acesso aos controles que existem na empresa quando a empresa tem esses controles. Essa integração, essa desintegração, vou chamar assim, né? Quer dizer, o uso das planilhas, para você, isso é um problema que você acha que deva ser chamado a atenção das empresas ou é algo que é natural e funciona bem? Você está me dizendo, a planilha dispor, então, de uma ferramenta eficaz, melhor do que isso? O que acontece é o seguinte, as empresas que a gente tem contatado trabalham muito com planilha. Então, eu não sei se isso é uma opção da empresa, dizem, não, eu quero mesmo essa flexibilidade, eu quero poder alterar as coisas, porque a planilha ela é muito fácil e ela é muito flexível, mas justamente por ser flexível, ela permite que erros humanos, né? Se o cara botar... Planilha aceita qualquer coisa. Se botar que ele entrou às 8 horas da madrugada da noite ou às 8 horas da manhã, ela aceita. Você pode botar que o cara entrou às 3 da manhã e tá tudo certo. Diferente de um sistema de ponto, por exemplo, que ele tem que marcar ali e ele marca pelo relógio. Então, a planilha ela tem vantagens e desvantagens, mas a gente vê como um problema esse uso extensivo das planilhas em vez de sistemas específicos para controle. E eu queria ouvir um pouco a tua opinião sobre isso. O que você acha dos controles do setor com relação tanto ao pessoal que está em campo, quanto à questão financeira, a gestão de contratos. Você tem empresas que têm que gerir os contratos. Você tem aí 4, 5, 6 clientes, cada um deles com data de vencimento, cada um deles com valor, tem que emitir as faturas. Muita gente ainda trabalha com planilha ou trabalha com sistemas que são individuais. Um sistema para emitir a nota, outro sistema para calcular a folha. Como é que você vê isso aí no teu setor? Isso está diretamente ligado com a escala de crescimento da empresa, de profissionalização da empresa. Quando ela usa muito planilha, é um reflexo de que ela ainda está numa fase precisando se aperfeiçoar mais. À medida que ela vai crescendo, por exemplo, nós tivemos essa nossa longa caminhada, nós já tivemos essa experiência, trabalhando com planilhas, então hoje nós estamos no momento que você trabalha com software, com um sistema integrado de gestão.
de fato, você gerenciar todos os seus contratos, e quando você trabalha com a planilha, você não consegue ter uma resposta rápida. Você tem uma resposta que você precisa consultar 5 planilhas. Aí você perde tempo e a resposta, às vezes, não é tão segura. Nesse trabalho que nós fazemos no sindicato de aperfeiçoamento, passa por isso. Não há como você fazer uma boa gestão se você não tiver um sistema que possa lhe auxiliar e lhe dar as respostas rápidas. Principalmente considerando as pequenas margens que nós operamos. Se você não tiver um rigoroso controle, você poderá ter sério risco na saúde financeira e econômica da sua empresa. E, Joseph, na sua opinião, quais são os critérios para a seleção de um bom sistema para uma empresa de prestação de serviço? O que um empresário deveria prestar atenção quando ele analisa um sistema e escolhe por um? A prestação de serviço ela tem uma característica singular própria. Eu escolheria um sistema que já é moldado, que já tem experiência, que já opera com prestação de serviço. E se ele tiver experiência exatamente em cessão de mão de obra, muito melhor, porque você vai pegar um sistema que já está moldado, já foi adaptado para a nossa realidade. A minha recomendação é que se busque um sistema que já atue nessa área, que já tenha modos específicos para a nossa atividade. Entendi. E que problemas você costuma ouvir dos empresários do setor com relação a essa falta de integração ou uma escolha errada de sistema? Que problemas os empresários reportam com relação a essa coisa da automação dos controles? O problema maior é a questão da relação com o RH, né? Então, quando você terceiriza, você está dizendo que mais ou menos 80% das suas operações, das suas rotinas, estão relacionadas com o RH. Então, você tem um sistema que não comunica com aquele outro que você comprou para o seu financeiro. E aí você não tem essa comunicação, então você já perdeu, naturalmente, toda a eficácia dessa aquisição. Essa é a maior reclamação que eu costumo receber aqui no sindicato. Então, a minha sugestão, repito, é que se faça uma opção por um sistema que já tem essa experiência. Primeira pergunta a fazer, comunica, eu vou aproveitar aquela base que eu já tenho no meu RH para não ter retrabalho? Essa é uma preocupação que precisa ter e que eu recebo, né, com muita frequência aqui no sindicato. A gente tem uma solução integrada, na verdade, é disso que a Nasajon vive, mas existem empresas de diversos tamanhos e em diversos momentos empresariais. Para algumas empresas, a planilha funciona, né, uma empresa que tenha poucos funcionários, poucos clientes. Para outras empresas, é preciso, por exemplo, ter um controle em campo mais automatizado. A gente recentemente lançou até um sistema de ponto pelo celular, né? O funcionário ele pode fazer o check-in pelo celular, ele vê pela geolocalização onde é que o funcionário está e só permite fazer o check-in a partir de determinados momentos. Então, coisas mais, digamos assim, um pouco mais específicas, né, do que uma planilha. Mas existem empresas em diversos estágios. Quando você diz que 80% das operações referem-se ao pessoal, quer dizer, muitas empresas têm até um sistema de folha de pagamento já integrado, ou está integrado com o do contador, mas é o que você falou, né? Não integra com a gestão de contratos, com faturamento, com contas a pagar e receber, e às vezes isso é necessário. Essa questão da substituição, quando você tem você tem uma empresa de terceirização de mão de obra, e aí um funcionário falta, ou o cliente pede para repor por qualquer motivo. Então você precisa tirar o funcionário de um outro local, onde ele ou tem um horário complementar, ou enfim, faz algum tipo de acerto e tira de um local e põe no outro. Esse controle de onde o funcionário está trabalhando, onde é que ele prestou horas, se ele faltou, se ele trabalhou demais, é uma coisa que pode ser resolvida de alguma maneira diferente do sistema? Ou representa um problema para vocês? Ou não está no radar? Representa. A solução imediata que boa parte das empresas aqui usam é você ter uma equipe que a gente chama de equipe de apoio. Então, você tem lá um grupo aí, dependendo do seu volume,
você tem uma equipe X, e aí ele fica lá à disposição ali na base da empresa. Você recebe o comunicado em determinada unidade que faltou um funcionário, você encaminha. Porque você não pode, dificilmente você vai conseguir repor um local para o outro. Aqui no âmbito do nosso estado, são todos contratos fixos, com carga horária cheia. Então, você não vai poder curar de um para colocar no outro. Usa-se, então, essa solução da equipe de apoio, como eu mencionei. Eu queria te perguntar assim, varia o quê? 10%, 5%, um a cada 30 funcionários? O que é uma equipe de apoio decente? Nesse patamar aí, entre 3% a 5% seria o ideal, para você não comprometer muito. Mas Tá bom. 3% seria razoável. Maravilha. Um último ponto aqui que eu queria ver contigo é o seguinte: qual é o maior desafio das empresas do setor de asseio e conservação nesse momento? Se você pudesse pedir uma coisa, se eu fosse Deus e você pudesse me pedir uma coisa e eu desse para você aqui na Terra, qual seria essa coisa? Qual é o maior desafio que as empresas de asseio e conservação hoje enfrentam no mercado? Certo. O maior desafio é o que todas as outras empresas enfrentam, que é a questão da tributação, né? Elevadíssima. No nosso caso, nós temos um agravante, que é a questão das retenções um dos itens, as verbas rescisórias. Você tem um contrato com o órgão público, então ele retém todo mês aqueles valores que deveriam ser provisionados para férias, 13º. Então você fica durante o ano todo aquele dinheiro sendo guardado ali e todas as verbas rescisórias. No dia que você demite o funcionário ou que você vai pagar o 13º, hoje, pela regra atual, você é obrigado primeiro a pagar as férias, ou o 10º, ou a rescisão, para aí, então, você apresentar o comprovante para o órgão para ele lhe ressarcir. Ora, se esse dinheiro já é guardado com essa finalidade, o correto, o prático, o lógico, seria que apenas você levasse lá a rescisão e o órgão fizesse o pagamento. A empresa vai ter que ter o dinheiro 2 vezes, ficou retido, agora ela tem que pagar para depois pedir. Esse é um dos entraves. Eu acho que esse é o primeiro pedido que eu faria para Deus. Tá bom, muito legal. E se você tivesse que dar uma dica para o empresário que nos ouve, o empresário de asseio e conservação que nos ouve aqui, que recomendação você daria para ele se dar bem nesse mercado? Essa é uma dica que vale para todo segmento, que é se colocar. Nós somos prestadores de serviço. Então, quando o cliente terceiriza, ele quer se despreocupar de diversas tarefas que são inerentes a nós que terceirizamos. E eu ouço isso de alguns clientes, e às vezes até chega aqui no sindicato, a empresa ela não cuida da equipe, a empresa ela deixa de dar o vale transporte, o calçado está rasgado, e aí o tomador de serviço passa a cuidar do trabalhador. Então ele terceirizou e ele, nessa condição, ele é como se ele estivesse prestando serviço para aquela empresa que ele terceirizou. Então a dica é que nós cuidemos melhor dos nossos clientes, cuidemos principalmente dos nossos colaboradores, porque eles são a nossa principal ferramenta, o nosso instrumento, né, para que nós possamos estar bem no mercado. O cuidar das pessoas na nossa atividade de terceirização, ela é essencial. Eu testemunho isso nas visitas que faço, nos contatos que temos. Quando você valoriza, quando você cuida, você tem um trabalhador ao seu lado. Terceirizar pessoas é uma missão. Você precisa ter esse sentimento do cuidar, do estar ao lado. Você vai ter a contrapartida, que é o serviço prestado com qualidade, o seu cliente satisfeito e a sua empresa com certeza de permanência nesse difícil mercado. Muito legal, Joseph. Você sabe que essa coisa de manter o funcionário satisfeito e o colaborador bem cuidado é uma coisa que às vezes as empresas acham que é uma coisa cara ou que exige grandes infraestruturas, e muitas vezes as ações mais baratas são as mais eficazes.
A Nasajon, ela está no ranking das melhores empresas para trabalhar, da Great Place to Work, desde 2003, para você ter ideia. Todos os anos a gente participa do ranking. Esse ano tivemos de novo, se Deus quiser, no ano que vem estaremos outra vez. E as ações mais eficazes são, às vezes, as mais simples. Uma ação que nós fizemos recentemente, por exemplo, foi priorizar, a gente criou métricas de desempenho, então todos os setores criaram as suas próprias métricas de desempenho, porque ninguém é melhor do que o próprio funcionário para saber quando ele está funcionando bem ou não, né? Quando ele está produzindo bem ou não. E se você tem 2 ou 3 faxineiras alocadas para num determinado lugar, tem uma que trabalha melhor, a outra trabalha mais displicente, o que acontece é que uma fica com raiva da outra, né? Então, ninguém é melhor do que elas próprias para dizer, não, o trabalho bem feito é isto, isto e isso. Elas estabelecem esses critérios. Então, cada setor lá na minha empresa estabeleceu um critério de produtividade e, no final, nas avaliações de desempenho que a gente faz, essas pessoas vão ganhando pontos. Nós temos um painel lá, que é um painel de tops, que é um adesivo que a gente coloca numa parede, que a gente reconhece 20% do nosso efetivo. Então, 20% das pessoas da empresa participam desse painel, são chamados tops. E esses caras, eles têm alguns benefícios, como, por exemplo, eles têm prioridade para escolher o período de férias. Eles têm prioridade, por exemplo, para compensar as horas em feriadão. Então, tem um feriado na quinta-feira, ele pode faltar na sexta e compensa nos outros dias, que eu posso criar plantões, são períodos de menor trabalho. Então, são coisas que custam zero para a empresa, zero, porque eu tenho que dar férias para todo mundo mesmo, né? E, por outro lado, tem um alto valor do lado do funcionário. Então, coisas como essa tem montes. Às vezes a gente cria... Então, eu vou falar um pouco disso. Aliás, eu quero que você fale um pouco agora do congresso que vai ter em agosto. Eu tive o privilégio de ser convidado, vou participar, vou estar aí com vocês agora em agosto. Fala um pouquinho desse congresso, Joseph. Já uma grande expectativa em torno desse congresso aqui, ele vai ser muito útil para o nosso segmento e nós vamos também estender até para outras áreas. Eu sou da Associação Comercial, nós vamos estar realizando lá no âmbito da Associação Comercial. Então, a expectativa é exatamente dada a importância desse tema que você vai nos trazer, dessa experiência que você vai compartilhar conosco. Então, vai ser um momento, assim, muito oportuno para nós empresários, para esse momento de aprendizado, de compartilha, de troca de experiências. Então, a expectativa está sendo muito grande. Nós vamos receber você com muito carinho e temos certeza que você vai poder contribuir muito conosco aqui no nosso mercado. Privilégio, viu, estar com vocês aí. Eu vou ver se eu consigo compartilhar algumas das coisas que fizeram da gente uma das melhores empresas para se trabalhar. Vou compartilhar algumas dicas que a gente vem obtendo com clientes nossos do setor de açaí e conservação, no intuito de ajudar vocês, empresários do setor, a ter uma maior produtividade e, sim, transformar as empresas em não só prestação de serviço, mas a missão de servir, a missão de melhorar o mundo em que a gente vive, né? Então, a mensagem final, esse segmento, Deus me colocou nesse segmento da prestação de serviço, eu tenho uma motivação muito grande todos os dias. Eu estou agora nesse papel de presidente do Sindicato das Empresas de Açaí e Conservação, que é o SEAC, mas presido também o Sindicato das Empresas de Segurança Pública, que são CNPJs distintas, mas a finalidade é a mesma. E tem problemas semelhantes, né, na verdade. Né? E aí, nesses eventos, nós vamos estar tendo uma empresa desses dois segmentos. Então, eu me apaixonei por esse segmento, faço parte da FENAVISTA, estou sempre buscando parcerias, buscando os conhecimentos, e foi muito oportuno esse contato que fizemos, essa vinda de você ao Tocantins. Eu tenho certeza que isso aqui é o início de uma estrada que nós vamos seguir e construir grandes resultados para todos os lados. Se Deus quiser, Joseph, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela disposição de participar. Eu espero poder colaborar com vocês no setor. Vou levar, eu sei que tem alguns problemas que já fazem parte do cotidiano, a questão da marcação de ponto, por exemplo, em campo, a questão da integração dos sistemas. Eu vou levar boas notícias nesse terreno para poder melhorar a vida de vocês, empresários do setor de açaí e conservação. Joseph, muito obrigado pela entrevista. Espero que a gente possa fazer outras como essa para ir acompanhando o setor e certamente
nos veremos aí no evento de agosto. Uma boa tarde para você e mais uma vez obrigado pela participação. Maravilha, até agosto. Então é isso. Falei aqui com o Joseph Madeira, que é o presidente da Associação das Empresas de Açaí e Conservação do estado do Tocantins. Fica ligado no nosso canal. O tempo todo eu estou entrevistando empresários do setor, personalidades ligadas ao setor de terceirização de serviços. Aqui mesmo você, em algum lugar perto desse vídeo, você vai encontrar um link para baixar o nosso guia de turnover, como reduzir a rotatividade de pessoal na sua empresa de prestação de serviços. E se você quiser um diagnóstico empresarial, a Nasajon se propõe a fazer um diagnóstico gratuito da sua empresa para identificar possíveis locais de melhoria. Nós trabalhamos hoje com alguns milhares de empresas e a gente conhece quais são aquelas empresas que têm mais... quais são os problemas do setor, né? Então, nós criamos um checklist, um diagnóstico em que a gente indica para você os possíveis focos de melhoria, onde você pode aumentar a sua produtividade, reduzir seus custos, aumentar as oportunidades de ganho. Então, se você quiser, nós fazemos esse diagnóstico gratuitamente. Basta você entrar no link que está aqui embaixo também, em algum lugar tem um botão aí, faça o seu diagnóstico. Você simplesmente preenche algumas perguntas, isso aí é o pré-diagnóstico, e aí um profissional, um consultor nosso, um executivo nosso vai entrar em contato com você para te passar o resultado do diagnóstico e elaborar contigo algumas soluções, sem custo algum da sua parte, sem compromisso. Tudo isso é uma maneira da gente manter o relacionamento com as empresas de serviço de açaí e conservação. Então, muito obrigado pela sua participação e fica ligado no nosso canal que daqui a pouco a gente volta. Até a próxima.